Bom, pessoal, nesse vídeo nós vamos focar no Document Object Model, ou modelo de objeto do documento. Então, a maioria dos códigos JavaScript, como a gente viu, eles servem para manipular a página HTML. Eu estou falando daqueles códigos que estão no cliente. Então, algumas coisas que nós podemos fazer, né? Nós podemos verificar o estado de um elemento, por exemplo, se um checkbox está marcado. Podemos alterar o estado de um elemento, por exemplo, inserir um texto dentro de uma div, um parágrafo. Posso simplesmente mudar o estilo, como fazer um parágrafo ficar vermelho, etc. Todos esses elementos eles estão representados na DOM, que nada mais é do que uma árvore onde a hierarquia dentro do arquivo HTML determina o formato dessa árvore. Certo? Então, cada um desses elementos vão estar lá representados e vamos ver um exemplo disso. Então, considere esse exemplo aqui, eu tenho um código. É como se a raiz fosse o HTML, mas não é exatamente isso. A raiz da árvore é um elemento chamado document. E aí, de acordo com os filhos desse elemento no código, eu vou tendo aqui os filhos na árvore, na DOM. Então, naturalmente, eu teria um filho chamado head, que possuiria um filho title e dois filhos metas aqui nesse exemplo. Então, eu teria o body, onde eu teria o conteúdo, né, renderizado. E aqui, no caso, tem um parágrafo que possui um link dentro do parágrafo. E um H1 como mão do parágrafo. E, finalmente, uma lista não ordenada com vários itens da lista. Então, essa seria a representação ADUM do nosso site. E aí, dependendo do que eu quisesse fazer, eu tenho que acessar um elemento ou outro para alterar. Se eu quiser alterar um H1, eu preciso pegar o H1. Se eu quiser alterar os filhos da lista, eu preciso ou acessar individualmente ou a partir da lista e assim por diante. Mas essa é a ideia da DOM, é essa representação que a gente possui e que a gente utiliza para manipular o site de acordo com as nossas necessidades. Então, nessa DOM, eu possuo diferentes tipos de nó. O primeiro é o document, que é a raiz. Então, normalmente a gente não acessa o document, a gente usa o document para acessar os filhos dele. Certo? Ele representa todo o documento. A gente tem um tipo document type que define, é o DTD, né? O document type definition, ele representa o que está na tag doctype. Para ser sincero, nunca utilizei. Eu tenho também o tipo element, que é justamente o que representa cada uma das tags. No caso aqui eu teria uma para cada tag, né, do head, bar, etc. Mas eu decidi destacar aqui o link, certo? Então esse cara é um nó do tipo element. A gente tem ainda um nó do tipo attribute, que é aqui uma sigla TTR. Nós temos ainda um nó para representar o texto, né? Por exemplo, o conteúdo de um parágrafo, aqui no caso o conteúdo do link. E por último, um nó que representa comentários HTML. Então, são esses os tipos. De acordo com o tipo, nós temos propriedades e métodos. Né? Então, aqui eu vou listar alguns, por exemplo, o ADD Event Listing, que você anexa um handler ao evento, a gente vai usar isso aqui mais na frente. O Append Child, que você usa isso para inserir um filho. O Children é uma propriedade que retorna todos os filhos. Class List, que retorna as listas das classes CSS que um elemento possui. Class Name também retorna a lista, caso tenha mais, mas não retorna no formato de lista, retorna no formato de string, então isso faz toda a diferença. O Get Attribute é utilizado para retornar um atributo que você vai passar como parâmetro. O ID, que é o ID que a gente utiliza lá no HTML. Inner HTML a gente vai ver mais à frente. Parent Node para saber quem é o pai desse cara. Remove para remover da árvore. Remove Child para remover um filho. Set Attribute para alterar um atributo. E o Style é onde está armazenado o estilo que foi definido nas regras de CSS. Então, existem mais métodos, mais propriedades, aí o link para quem quiser conferir. Mas a gente vai utilizar isso daí no nosso JavaScript para atender as nossas necessidades. Mas para isso, primeiro eu tenho que acessar os elementos, né? E como é que eu faço isso? Existem algumas maneiras, certo? E as mais fáceis utilizam esses métodos. A partir do nó raiz, do document, que é uma propriedade do tipo window que a gente vai ver, mas a gente pode
omitir essa parte do Windows, a gente pode simplesmente document.querySelector. Nesse caso, você passa um seletor, pode ser uma tag, pode ser o nome da tag, pode ser uma classe do CSS, pode ser um ID, e uma combinação disso ele retorna um único elemento. Se tiver mais de um que casa com aquele critério, por exemplo, quero pegar parágrafo só. Se você tiver mais de um, ele vai parar no primeiro e vai retornar. Eu posso utilizar o mesmo seletor no Query Selector All. E como vocês devem imaginar, faz a mesma coisa do primeiro, só que ele retorna um node list, como se fosse um array com todos os elementos que satisfazem aquele seletor. Um que é bastante utilizado, Get Element by ID. E como a gente, assim como no CSS, como a gente falou, como você só deve ter um ID, o ID deve ser único na página, ele retorna apenas um elemento. Eu posso ainda pegar o nome da classe CSS. E nesse caso ele retorna uma coleção de HTML, a gente vai ver a diferença entre a coleção HTML e o node list. Mas o fato é que ele pode retornar mais de um. Mesmo que tenha só um, ele vai retornar uma coleção de um elemento só. E temos ainda Get Elements by Tag Name. O nome já diz tudo. Você indica que o nome da tag ele também retorna um HTML Collection. E por último, para finalizar, a gente tem o Get Elements by Name. Normalmente esse é utilizado para pegar os itens de formulário. Lá a gente define o atributo name, mas ele retorna aqui também um node list. A diferença principal entre o node list e o HTML Collection é que o HTML Collection ele é atualizado quando há mudanças na DOM. Então, se eu pego um HTML Collection ele é atualizado, você vai ter lá ele atualizado. O node list, não. Então, isso pode ser importante em alguns contextos, ok? Então, basicamente, são esses os métodos que a gente utiliza normalmente. Tem outras maneiras, a gente vai ver alguns exemplos de como é que a gente faz o acesso a esses caras. Então, aqui, o primeiro caso, eu estou pegando um tag qualquer que tem um ID wrapper. Nesse caso, eu boto a cerquilha aqui, porque eu estou usando o query select. Então, ele vai retornar o primeiro. Tudo bem que nesse caso, como é um ID, era seguro usar o query select, porque também pelo ID você tem a garantia que só tem um. Então, a partir desse elemento, agora eu tenho um tipo elemento, e eu posso chamar um get element by tag name. Eu vou pegar somente os que estão nessa subárvore, né? Porque eu começo no document, mas eu posso pegar uma subárvore e procurar nesse. Então, eu não preciso mais do document, eu posso pegar um filho do document e usar ele para percorrer na subárvore. É isso que está fazendo aqui, pegando todos os parágrafos. Eu poderia ainda pegar pela classe, todos os elementos têm a classe ativa no CSS. Ou posso pegar pelo nome, se tivesse um formulário, get by name. Esses dois aí, esses três, na verdade, poderiam retornar mais de um resultado, ele retornaria uma lista. E aqui uma maneira de combinar tag com o nome de classe, e aí para isso eu uso query selector, ou query selector all. Por exemplo, esse aqui, que ele está pegando um cara que tem um ID específico, com uma classe e ainda uma pseudoclasse. Então eu posso fazer essas combinações para acessar um elemento. E de novo, você não precisa pegar sempre lá do document, você pode pegar das subárvores. É até melhor, porque depende do tamanho do seu site, você não precisa varrer toda a árvore para encontrar. Você pode, se você sabe qual a subárvore, você já vai lá para ser mais eficiente. Beleza, uma hora que eu acesso esses caras, eu posso ler os atributos ou alterá-los. E aí a gente pode fazer de algumas maneiras. Todos esses nós eles têm os atributos expostos. A gente pode usar a notação de array, mas a gente também pode usar os métodos getAttribute e setAttribute, que são os mais recomendados. Tem ainda o setAttributeNode e você pode, claro, remover um atributo também. Mas existe um método, uma maneira também do acesso direto. A gente vai ver um exemplo disso. Então, supor que eu tenho aqui um link e uma imagem. Então, eu aqui estou pegando a imagem, usando o Document Query Selector, passando a classe. Certo? Então, como só tem um aqui, ele vai pegar o primeiro, mas eu só tenho um, tudo certo. Peguei a imagem. Se eu quiser acessar o atributo source, basta eu botar imagem.source. Ele retornaria foto JPG. Esse é o acesso direto ao atributo. Se eu quisesse pegar o texto alternativo, de forma similar, image.out. Se eu quiser pegar a classe, aí você pensa, ponto classe. Não, porque classe é uma palavra reservada.
Para você acessar a classe CSS, você tem que pegar o class name. Aí você retornaria a string com os dois. Se você quiser pegar uma informação do CSS, que ela é calculada, você usa o getComputedStyle, passa o elemento e aí a propriedade aqui vem depois. E aqui no caso, se eu quiser trabalhar com um link, ó, eu peguei pelo ID, que aqui não está aparecendo, e depois eu posso usar o getAttribute. Eu acredito que deixe mais legível dessa forma, usando o getAttribute, e deixe o código mais padronizado. Então eu sugiro usar essa notação. E se você quiser alterar, você bota setAttribute, diz o nome do atributo e o novo valor. Então assim eu posso acessar e alterar os atributos dos meus elementos. É claro que esses atributos vão depender do tipo de nó e do tipo de elemento. Por exemplo, o image tem um source, enquanto no uma âncora, né, o azinho, ele tem um href. Um parágrafo, por exemplo, ele não tem source, nem tem href. Então você tem que saber qual atributo de acordo com o elemento que você está acessando. Então aqui mais um exemplo. É a mesma imagem, só que agora, em vez de usar class name, estou usando class list, ele retorna uma coleção, um vetor. Então, com isso, eu consigo adicionar facilmente a nova classe, remover uma outra, tornar essa ativa, perguntar se contém, e no caso aqui, o resultado final seria um elemento que tem as três classes, me, logo awesome e active, certo? Então, é só um detalhe aí, porque pode ser útil. É melhor do que manipular a string, quebrar por espaço, etc. Já que a gente está falando de classe, a gente pode também alterar o estilo, como eu disse antes, dos elementos. Então aqui suponho que eu tenho um botão, color me, botão cinza normal padrão, e aí eu acesso esse elemento no meu JavaScript, peguei o cara. Se eu quiser alterar a cor, eu posso fazer acessar o atributo style, que tem todas as propriedades do CSS, e aí eu vou na regra, por exemplo, color, e faço ele ser red. O que aconteceria? Ele ia trocar aqui toda a fonte. Eu poderia também trocar o background, através do style background color. Coloquei amarelo, ele ficaria assim. E aí você pode tentar trocar a fonte. Você bota lá font size. Dessa maneira funcionaria? Não. Porque veja que tem o hífen. Aí você pensa, ah, professor, mas é assim no CSS. É verdade. Veja que no background color eu não coloquei o hífen. Porque aqui no JavaScript você usa o camel case. Tira o hífen, bota a letra maiúscula na próxima palavra e junto. Então, aqui sim, font size dessa forma junto, ele iria alterar. E aqui é a mesma coisa com o width, você tem que colocar as dimensões. Aqui eu estou dando o número, 450 não funcionaria. Se eu botar 450 pt, entre aspas, ou pixel, ou qualquer dimensão, aí sim você teria o efeito funcionando. Então, apesar de que a gente pode, sim, alterar o CSS ali, o estilo daquela forma, não é uma boa prática. A boa prática é você ter o menos possível de CSS dentro do JavaScript. Então, o ideal é que você defina suas classes, suas regras de CSS por ID, e no código você altera a classe ou ID de forma a refletir aquela mudança. Então, no nosso mesmo exemplo, eu poderia aqui fazer, depois que acessei o botão, dependendo do que acontecer, em vez de trocar o estilo manualmente, eu pensei, não, eu vou trocar a classe, eu vou fazer ele virar uma classe highlighted. E a minha classe highlighted estaria lá com todas as coisas que eu queria mudar, exatamente as mesmas regras aqui. Então, essa é a boa prática. Então, evitem o código, os JavaScript contendo CSS. Então, é sempre essa máxima. HTML separado de CSS e JavaScript, tudo separado, cada um no seu quadrado. Se você quiser alterar o conteúdo de texto dentro dos objetos, a gente tem duas opções que geralmente causam confusão: Value e inHTML. Mas é bem simples. O inHTML ele vai acessar o conteúdo dos elementos, conteúdo que vem entre as duas tags, mas ele se aplica apenas às tags de caráter geral. E na verdade o value é mais exclusivo, ele altera somente para campos de formulário, mesmo para o textiário, que é um tipo de tag que o conteúdo vem entre as duas, né? Mas mesmo assim é value. Então, se for formulário, value. Se não for formulário, inHTML para pegar o conteúdo. Então, aqui um exemplozinho mostrando, por exemplo, eu tenho um spam e tenho um campo de entrada. O spam tem um texto, hello,
ele ali é acessado pelo int.html, e o input tem o value lá. A gente vai ver como é que a gente trocaria essa informação. Então aqui declarei uma função, onde eu pego pelo ID, output, então guardei meu spam, peguei meu campo do formulário também pelo ID textbox, peguei o conteúdo do spam através do atributo in.html e salvei numa variável temporária, e aí eu pego o valor, o atributo value do meu input e faço ele alterar o in.html e depois atribuo o valor, né, que estava guardado em temp ao value. Então, quando eu chamar a função, o que é que vai acontecer? Ele vai trocar. Simples assim. Então, aqui mostra claramente o funcionamento do in.html e do value. Certo? Então, através do in.html, eu posso alterar qualquer conteúdo. Inclusive, eu posso adicionar HTML dentro. Eu posso adicionar um parágrafo dessa forma. Pegar, por exemplo, uma div e alterar o in.html colocando um parágrafo. Porém, isso é uma má prática. Certo? Como eu falei, o ideal é que você separe o conteúdo HTML, JavaScript, CSS. Então, dessa forma, fica muito propenso a que você pode adicionar coisas erradas e é difícil de ler esse código, de entender. Então, o ideal é que você injete, se precisar, apenas texto simples. Então, nada de adicionar código HTML via JavaScript, via in.html. Existe outra maneira, eu quero adicionar um null, eu quero adicionar um parágrafo, uma div. Tem maneiras melhor que não utilizam o in.html. A gente vai ver isso mais à frente. Então, a gente vai ver isso alterando a árvore DOM. Então, para isso, existem alguns métodos que é muito melhor do que usar o in.html, como os seguintes. Create element, você diz o nome da tag. Create attribute, você adiciona um atributo, você diz o nome do atributo. Create text node, para adicionar um texto. E criar um comentário, caso você queira. Mas esse eu nunca utilizei. Você também pode alterar removendo, certo? Então, você normalmente utiliza o remove child ou o remove, que remove o elemento ele mesmo. Porém, não funciona no Internet Explorer, talvez não seja mais relevante hoje em dia. Vale a pena, você tem que saber quem são seus clientes, quais os navegadores, alvo, e verificar a compatibilidade. Certo? Então, aqui mais um exemplo. Aqui eu estou criando uma div, ela não está anexada em canto nenhum, apenas criei. Ó. Aí eu criei um elemento de texto, está solto ainda, e adicionei na div, ó, a div.appendChild. Então agora essa minha div vai ter esse conteúdo de texto lá. É como se eu tivesse aberto a tag div, escrever this is the new div, fechado. Esse é o estado atual da div. Aí eu peguei o body, ó, veja que eu peguei get elements by tag name, body. Quantos bodies tem no código? Um só, mas como é o by tag name, ele retorna uma coleção. Então eu pego o primeiro e agora eu peguei, ó, body.insert before new div body first child. Ou seja, o que, é que eu estou dizendo? Eu quero inserir essa minha div nova antes do primeiro filho do body. Ou seja, essa minha div ela vai se tornar o primeiro filho do body e depois eu usei aqui o replace pelo body first, ou seja, eu substituí ela por ela mesma, né? E no final aqui eu removi essa div, porque eu dei um remove child e passei div first child. Na verdade, eu removi o texto, na verdade, não removi a div. Mas aqui eu mostro outras maneiras de manipular, né? Inserir before, remover child e assim por diante. Um outro exemplo aqui. Aqui eu estou criando uma lista, certo? Peguei o body e adicionei a lista no body. Então ele apareceu ali. E agora eu criei um elemento ali com a classe check. E eu vou fazer isso num for. Então veja que eu clono na primeira linha do for e dou um append child passando o texto, list item e mais um, que começa de zero. Então eu vou ter algo dessa forma ao final da execução. Então é uma outra maneira de manipular. Então a gente pode combinar tudo isso, remover, adicionar, alterar atributos, setar atributos, ler atributos de acordo com o que a gente precisa. Então é muito importante ter o conhecimento sobre o Document Object Model, porque ele te dá toda essa flexibilidade, dá poder de manipular o conteúdo de diversas formas. Então era isso que eu queria mostrar nesse vídeo e continue assistindo a nossa série de vídeos sobre JavaScript na web.